Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 645. Enquanto Seong Ji-han organizava seus pensamentos sobre o presidente, eu olhei para ele com inveja. Estou realmente com inveja. Ter uma habilidade comparável à dele. Deixe-me corrigir minha afirmação anterior. Se você fosse uma pessoa normal, não teria se tornado um oficial de alto escalão, mas sim um oficial de mais alto escalão. O que importa se é de alto escalão ou de alto escalão? Todas as pessoas normais estão fundidas com seres transcendentes agora, de qualquer maneira. Bem, isso é verdade. Então o que você vai fazer agora? Seong Ji-han falou sobre as passagens que viu anteriormente. As rotas de ataque divididas em sul e norte. E os riscos a serem enfrentados na hora de escolher um caminho. Ouvindo suas palavras, eu franzi a testa ao ouvir a menção de relógios de ouro espalhados na rota sul. Se houver tantos relógios de ouro, o poder de proteção por si só não será suficiente para romper. Pode parecer que estou apenas usando um escudo para você, mas isso requer um controle complexo. É mesmo? Então devemos descartar a opção de avançar com cuidado. Isso seria melhor. Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras. Então, seja no sul ou no norte, a única opção é forçar a passagem. Eu deveria discutir isso com Dongbang Saki também. E para invocá-lo, ir até os domínios de Yggdrasil era essencial. Seong Ji-han apontou para a porta. Vamos embora. Não podemos comer antes de irmos? Meu corpo ficou mais fraco. Eu olhei para o dispositivo de acesso ao servidor com um arrependimento persistente, mas... Quem desperdiçou energia em coisas inúteis quando eu lhes dei tempo? Você pode comer depois que terminarmos de conversar. Seong Ji-han disse que não havia tempo para isso e assumiu a liderança. Inútil, ele diz. Essa é a razão de viver. Embora eu tenha resmungado, ele seguiu silenciosamente atrás de Sang Ji-han. Tendo feito a viagem de ida e volta uma vez e agora possuindo autoridade de observação, Seong Ji-han conseguiu chegar à área oeste onde Yggdrasil estava localizada com passos habilidosos. E enquanto se movia, Id, que havia bloqueado os relógios de ouro com autoridade de proteção, disse a Sang Ji-han definitivamente. Esses relógios dourados definitivamente têm um limite de tempo que podem ser bloqueados. Avançar lentamente é impossível. Entendi, vou manter isso em mente. Então, no final, forçar a passagem foi a melhor opção para chegar à área central. Seong Ji-han acenou com a cabeça e entrou na área oeste. Antes de invocar a torre, devo ver se posso usar a autoridade do supervisor aqui também. Considerando como Noah brincou como detentor da autoridade de Yggdrasil da última vez, deve haver maneiras de usá-lo aqui também. Pensando nisso, Seong Ji-han se aproximou de Yggdrasil com o poder de observação manifestado. Então, Zing. Reconhecendo a autoridade do supervisor da arca. Recuperando permissões permitidas para o supervisor. Quando uma nova janela de mensagem apareceu na superfície da árvore de aço Yggdrasil. Os itens que o supervisor poderia realizar apareceram. Modificar registro de Yggdrasil. Atualizar dados de alteração do servidor. Criar órgãos corporais de luz. Observe dentro da arca. A única adição é a observação. Para Yggdrasil, Noah era um detentor de autoridade inferior a ele. É por isso que ele revogou sua autoridade e acabou com ela. Claro, fui eu quem realmente a matou no final. Seong Ji-han relembrou o incidente anterior e, por precaução, pressionou a observação interna da ARC. Então, Zing. O mesmo mapa que ele viu no dispositivo de acesso ao servidor apareceu. Isso talvez seja um mapa? Que sorte inesperada, supervisor. Pensar que você poderia espiar dentro da arca assim. Eu estava sendo monitorado assim também? Id, que estava espiando o que Seong Ji-han estava fazendo por trás, fez barulho ao ver isso, mas... Eu não disse antes que descobri isso com a autoridade da observação? Esta é essa função. É mesmo? Então você já viu isso. Mas você não conseguiu ver onde o RD está com isso? Tudo o que posso ver é luz. Bip. Como Seong Ji-han disse isso e pressionou a parte central do mapa. A tela mudou para mostrar um espaço preenchido apenas com luz. E vendo isso, os olhos de Id ficaram vidrados. Uau! Ele tentou passar por Seong Ji-han para se aproximar da tela. Claro. O que você está fazendo? Baki. Incapaz de romper o domínio de Seong Ji-han, ele voltou ao lugar. O GH. Mesmo sentado, ele se contorcia desesperadamente, tentando de alguma forma se aproximar da luz na tela. Tocar. Seong Ji-han tocou em um mapa diferente em vez da área central. Só então Id, cujos olhos estavam revirando, lentamente começou a recuperar o juízo. O que foi isso? Você perdeu a cabeça quando viu a luz na área central. Por quê? Luz. Na pergunta de Seong Ji-han, eu me lembrei do momento agora com uma expressão atordoada. Agora mesmo, parecia que eu estava no céu. Uma sensação incomparável de quando o uso VR me dominou. É essa a ascensão que as pessoas normais falam? Ascensão? Sim, ascensão à luz. Pessoas normais conectadas ao sistema do corpo de luz zombavam dos isoladores por perseguirem apenas desejos básicos.
Sim, se você experimentar isso, faz sentido. A luz fez você perder a cabeça a esse ponto? Seong Ji-han deixou Id, que estava sentado e murmurando sozinho, e voltou os olhos para a tela de Yggdrasil. Eu deveria elevar minha luz branca ao limite. Luz branca que aumenta 30 por dia no servidor. Na verdade, essa era uma taxa de crescimento bastante rápida, mas extrair órgãos leves do corpo de Yggdrasil, como pegar uma bebida em uma máquina de venda automática, era a maneira mais rápida de aumentar a luz branca. Enquanto ele pressionava a criação de órgãos de corpo leve e prosseguia como antes. Baque, baque, baque. Mais de dezenas de esferas de luz começaram a cair no chão. Como não houve problema no servidor, devo ser capaz de absorvê-los imediatamente aqui. Swoosh. Enquanto Seong Ji-han absorvia a luz assim. Os órgãos do seu corpo estão evoluindo. Stat, luz branca, chega a 3000. A formação do corpo de luz está progredindo lentamente e não pode conter todo o poder da luz. Por favor, expenda sua autoridade de luz. Mensagens sobre o aumento da estatística da luz branca continuavam aparecendo. Então o crescimento da luz branca parou em 3000. Da última vez que parou de crescer às 3 horas da tarde, o limite da luz branca aumentou tanto porque ele ganhou a autoridade de reversão do tempo. Cara, é tão fácil aumentar habilidades. Luz branca, que era a estatística de ordem 0 no Battle.net. Essa habilidade, que deveria ser a mais rara apenas por ordem, acabou se revelando a mais fácil de obter entre todas as habilidades que ele obteve até agora. Enquanto Sang Ji-han pensava nisso, olhando para sua luz branca que surgiu em um instante. Uau! Luz intensa se manifestou em seu corpo, tentando romper a barreira azul que ele havia montado antecipadamente. O valor de habilidade saltou muito de uma vez. Se o azul não conseguisse bloquear a luz aqui, ele seria imediatamente julgado como uma pessoa normal, e se juntaria ao ser transcendente. Seong Ji-han concentrou o azul para evitar que a luz vazasse. Swish. À medida que a membrana azul que envolvia seu corpo se aprofundava, a luz que brilhava por dentro foi rapidamente suprimida. No entanto, a luz branca excedeu muito o padrão. Por favor, expenda sua autoridade de luz. Se a autoridade não for expandida em 5 minutos, o sistema prosseguirá à força com a expansão da autoridade. A autoridade mais provável será desenvolvida primeiro. Depois de controlar isso, mensagens apareceram pedindo-lhe que usasse rapidamente a luz branca transbordante. Bem, acho que vou apenas fortalecer a manifestação. Abrindo o slot de expansão de autoridade, a manifestação ainda teve uma taxa de sucesso de 0%. Se ele investisse luz branca nesta autoridade, isso fortaleceria as autoridades existentes como antes. Pensando nisso, Seong Ji-han investiu toda a sua luz branca na manifestação. Então, falha na expansão da autoridade. A autoridade existente, reversão de tempo, é fortalecida. Começando com o fortalecimento da reversão do tempo, todas as suas autoridades existentes começaram a aumentar uniformemente. E depois que a autoridade de observação foi fortalecida várias vezes. Clarão. Uma luz intensa explodiu do olho direito de Sang Ji-han. Junto com isso, a autoridade de observação foi fortalecida. Através da autoridade da observação, você pode ver o passado e o futuro do alvo. As previsões futuras mostram até 3 itens, começando com o que tem maior probabilidade de ser realizado, e sempre há incerteza. A partir de então, através da autoridade da observação, ouviu-se uma voz dizendo que ele podia ver não só o presente, mas também o passado e o futuro. Vendo o passado e o futuro, valeu a pena fortalecer. É claro que acrescentou a advertência de que havia incerteza no futuro. Bem, pensando nas velhas memórias, nas profecias que Pitya fez através do olho divino, o próprio Sang Ji-han não fez com que todas dessem errado? Esse tipo de futuro pode acontecer, então tome cuidado. As previsões futuras devem ser interpretadas desta forma. Bem, então, vamos experimentar agora mesmo? A coisa a se olhar agora seria o futuro, é claro. Rota Sul ou Rota Norte? Nesta encruzilhada de escolha, não seria ruim dar uma olhada antes de ir. Vamos ver meu futuro. Pensando nisso, Seong Ji-han usou a autoridade da observação. Então, observando o futuro do alvo. Com aquela voz, uma visão começou a aparecer em suas pupilas. A primeira cena que apareceu foi corte. A imagem do próprio Seong Ji-han cortando o pescoço de URD. Seong Ji-han, que aniquilou completamente todo o pescoço, a área onde a reversão do tempo foi implementada. Ela definitivamente está morta. Estava olhando para o pescoço de URD caído no chão, suspirando de alívio. Este é o futuro mais provável? Para que a conquista bem-sucedida de URD fosse a primeira, significava que havia uma grande chance de sucesso nesta entrada da arca. Como Seong Ji-han estava interiormente satisfeito com o primeiro futuro mostrado. Zing. O espaço branco puro de luz onde o URD estava ficou brevemente azul. Então, swish. O azul que floresceu no corpo de Sang Ji-han se espalhou em todas as direções. E todos os locais de manifestação da autoridade da luz que ele tentava bloquear começaram a brilhar. Então, clarão. O corpo de Seong Ji-han virou luz.
E logo desapareceu completamente. Eu me fundi com o ser transcendente? Cortar o pescoço de URD foi bom, mas a energia azul foi removida pelo ser transcendente e depois absorvida? Não. Se isso aconteceu, não foi realmente um sucesso, mesmo que tenha tido sucesso. Quando a visão desapareceu, Seong Ji-han franziu a testa e pensou consigo mesmo. Qual é o segundo? Para isso, surgiu uma nova visão. Nele. Ah, haha, o que? O servidor é realmente o ponto fraco? O RD? Com uma risada maníaca. Tocar, tocar. Estava ameaçando Seong Ji-han enquanto tocava em uma tela. Uma entidade que veio até a arca, mostrando apego ao servidor. Achei que não, mas hehe, como uma pessoa tão estúpida chegou tão longe? Pare com isso. Parar, você deveria falar corretamente. Dizendo isso, o RD ergueu os cantos da boca. Mestre, por favor, pare, eu te imploro, assim. Diga agora mesmo, certo, ajoelhe-se, e incline a cabeça também. Seong Ji-han cerrou os dentes e lentamente inclinou o corpo com essas palavras. Com isso, a resposta para a segunda previsão futura já havia sido dada. Sim, suficiente, desligue. Clique. A segunda visão desapareceu. O primeiro ele derrotou o RD mas acabou com o ser transcendente. E o segundo ele submeteu a ela? Ambos são os piores. Haveria alguma esperança no terceiro? Seong Ji-han, com olhos fundos, fez a próxima previsão. Então, na visão recém-surgida, apareceu a área norte que ele acabara de ver no mapa. Naquele lugar onde a espada infinita estava presa no topo de uma enorme rocha. Dongbeng Saki estava segurando o cabo da espada, olhando para Seong Ji-han. Então, quer nossa ajuda? Nosso? Não. Não é nosso. O que um imperador usa para se referir a si mesmo? Considerando isso, o rosto de Dongbeng Saki parece um pouco mais arrogante do que o normal. Enquanto Seong Ji-han observava as ações de Dongbeng Saki no topo da rocha, ele acariciou a barba e abriu a boca. Então torne-se um membro da família real QI. O que você quer dizer com isso? Eu tenho uma filha promissora. Jure estar noivo daquela criança. O que? Então vou te dar o sobrenome imperial, Jiang. Ah, Jiang, é. Sim, considere isso uma honra. Dongbeng Saki ficou satisfeito consigo mesmo. Ele parecia acreditar firmemente que Seong Ji-han estaria noivo de sua filha. Não. Porque tudo que vejo é assim. Mas por que não há resposta? Não deveria ter tempo para pensar? Hora de pensar? Você se atreve. Você está rejeitando minha 11ª filha da família imperial? Seong Ji-han fechou os olhos por um momento, observando Dongbeng Saki na visão ficar com raiva porque a resposta demorou a chegar. Neste ponto, não é uma previsão futura. Parece que só estou vendo finais ruins. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.